Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Marcos entrou. Milena, Tiago, maravilha. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo certo? Tudo certo? Galera ainda tá entrando Maravilha. aí. Boa noite, Isso. Letícia. Maravilha. Helder entrou. Doçura spoiler aí, ó, dando legal. Maravilha. Marcelo. Pessoal, boa noite. A gente só vai esperar um pouquinho para aguardar todo mundo entrar, tá? Para começar essa live. Doutora Tereza Guzmão tá aí também assistindo a gente. E aí, Gabriel, boa noite. Pessoal, a live ela vai ficar gravada, tá? Então, enquanto a gente espera o pessoal entrar, vou dar aqui um recadinho para quem não assistir ao vivo com a gente. É, A live vai ser muito interessante. Eu vou bater um papo aí com o doutor Anivaldo Júnior. Ele vai Isso. contar um pouco da jornada dele dentro da odontologia. A gente sabe que não é um caminho muito fácil, mas para a maioria da gente, né? Mas ele deu uma reviravolta aí na vida dele. E no meio dessa conversa a gente vai compartilhar aí alguns insights de livros e de podcast. Então vai ser bem interessante vocês ficarem, tá? Que vão ajudar vocês nessa caminhada aí de mudança de mentalidade. Isso aí. Espera mais. Boa noite aí para Doutor Vão, Paulo. maravilhoso. Esperar mais uns 2 minutinhos. Tranquilo. Rai Silva. Aninha Antunes entrando aí. Maria Lúcia Antunes também. Minha mãe. Olha aí. Acho que dá pra gente começar. Vamos lá, né? Vamos lá? Sem problema. Pessoal, eu sou Tatiana, eu sou cirurgiã dentista, tá? Eu sou formada aí há 8 anos pela Universidade de Pernambuco. E hoje eu convidei o doutor Anivaldo. No meio da conversa eu vou chamar ele de Juninho, porque ele é muito amigo meu. Eu conheço seu pai de muito tempo. Faz E aí verdade. vai ficar, de vez em quando eu vou chamar ele de Juninho para quebrar esse clima aí. E aí eu convidei ele porque eu achei a história dele incrível. Ele é uma pessoa que mudou mesmo a mentalidade e deu uma reviravolta na vida dele. Achei bem interessante. A gente vai compartilhar com vocês alguns livros, alguns podcasts que a gente usa como referência aí para quebrar essa mentalidade, sair um pouco do óbvio. Ainda mais nesse tempo aí de pandemia que a gente está precisando se reinventar, né? O novo Isso é normal. verdade. A gente já não vive mais o normal, né? É o O novo mundo normal. mudou, né? O mundo mudou e a gente precisa mudar com ele, né? Exatamente. Então, Juninho, a palavra é sua. Se Então, apresente. boa noite a todos, né? Como o Tati já estava falando aí, sou cirurgião dentista. Esse ano de 2020 faço 7 anos de formado. Fui da Universidade Federal de Pernambuco, né? Hoje sou implantodontista, trabalho em PSF no interior de Pernambuco e tenho meu consultório, né? Na qual a gente vai falar já já aí sobre como eu modifiquei, né, essa mentalidade que eu tinha e tudo que eu passei nas dificuldades que provavelmente muitos colegas podem ter passado ou estar passando por situações semelhantes, né? A verdade é essa. Exatamente. Então, compartilha aí um pouco. Eu sei que tua história. A história da gente é longa, né? Na verdade, a nossa Oh, caminhada. Mas assim, o Instagram só permite 1 hora de live. Então, infelizmente, a gente vai ter que reduzir vamos correr, bastante. né? Vamos correr. E aí eu anotei Vamos alguns tentar. pontos bem interessantes, porque eu já bati um papo com ele. Anotei alguns pontos interessantes que eu acho que é importante a gente destacar aqui. Isso aí. Vou começar assim, contando, né, realmente como foi minha trajetória na odontologia. Eu me formei em 2013.2, mais precisamente em dezembro. E em 2014, em janeiro, já comecei a trabalhar e entrei, na verdade, na especialização em implante. Tá? E assim, tomei um susto no primeiro mês de trabalho. Porque quando eu terminei, na verdade, o mês de trabalho, que eu olhei o quanto eu tinha ganhado, sei lá, R$ 600, de menos de um salário mínimo. E o meu melhor amigo, que tinha também se formado em medicina na mesma época, tinha ganhado 10 mil. Então, assim, se você for analisar, na verdade, é uma discrepância muito grande, né? E assim, eu lembro que eu fiquei realmente bem triste com aquela situação. E cheguei a ter crise de ansiedade, cheguei a fazer acupuntura para realmente dar uma melhorada. Até que, na verdade, eu tive o privilégio de participar de um programa do governo, né, que é o Provab.
que aconteceu um ano para enfermeiros e dentistas. Era mais comum, na verdade, para os médicos, mas ocorreu uma vez. Você enviava, na verdade, o seu histórico escolar da universidade e eles, na verdade, relocavam, né, para algum município para que você realmente pudesse vivenciar a experiência de um PSF e, no fim de tudo, você se tornaria um especialista em saúde pública. E quando eu recebi aquela notícia, eu fiquei extremamente feliz, né? Me deu, na verdade, um certo conforto, eu fiquei extremamente empolgado. E quando saiu o edital informando, na verdade, qual era a data que eu precisava comparecer, eu me arrumei, cheguei lá exatamente às 8 horas em ponto, na unidade mista, que ficava, na verdade, a Secretaria de Saúde fica dentro da unidade mista, no município de Cumaru. Então, Do não lado de onde eu conhecia a trabalhei, cidade. né? Exato, Passira, né? Você trabalhou lá, É, na cidade pois vizinha, é. né? Também no mesmo programa, se não me engano, foi o do No mesmo Provab. programa. Tu vai falar aí, eu vou Isso, complementar um pouquinho, que comigo aconteceu tranquilo. situação semelhante à tua. Foi, né? Então, chegando lá, cheguei para a secretária de saúde e disse: Bom dia, sou dentista que foi selecionado pelo Provab para trabalhar no município. Ela olhou para mim e perguntou: O que é Provab, meu filho? Então, naquele momento, eu disse: Como assim o que é Provab? Aí ela disse: Não, não sei do que você está falando, não sei do que se trata, não sei realmente o que você está me dizendo. Aí eu tive que abrir lá no celular, mostrar o edital, mostrar que tinha sido alocado e realmente mostrar a data de apresentação. E ele olhou para mim e disse: Volto para casa, não tenho o que dizer a você nesse momento. Então voltei para casa. Com uma semana voltei lá, porque não tive resposta de nada e mais uma vez não tinham nada para realmente me fornecer, né? Não tinham nada para me dizer, nenhuma posição. Então peguei o telefone lá da coordenadora de atenção básica, alguma coisa desse tipo, e fiquei aperreando. Mandei ela no WhatsApp, querendo saber quando é que teria essa oportunidade de ir lá novamente. Até que com 15 dias voltei lá de novo. E a mulher disse para mim: Ó, infelizmente a gente vai entrar em contato com o governo, vai dizer que não tem como você ficar no município, porque na verdade a gente não tem PSF para te colocar. O único PSF que a gente tem, ele está na verdade em construção e não tem previsão de término. Então eu fiquei extremamente mal. Eu disse: Poxa vida, eu estava, na verdade, né, mais tranquilo por ter conseguido uma oportunidade e acabo recebendo aquela notícia que é para sair, na verdade, do programa. E foi quando recebemos, na verdade, de volta o e-mail, né, de lá do Ministério da Saúde, ele informando que não existia isso de um município não querer o dentista. Se o município se inscreveu e recebeu a verba para aquilo, ele precisava manter o dentista em alguma atividade. E foi quando a secretária olhou para mim e disse: Ó, não tem o que fazer. Não tenho, na verdade, onde lhe colocar e é isso. Então eu, na verdade, por ter ficado muito chateado com isso, cheguei para ela e falei: Vamos fazer o seguinte, a cada 15 dias eu venho e faço uma palestra sobre um tema da odontologia. Ela: Tudo bem. Então vamos marcar aqui quais são as datas que eu vou comparecer. Fizemos, né, um cronograma com temas e tudo mais. Quando chegou no primeiro dia para apresentar, não tinha ninguém para assistir. Ela chegou e pegou um pessoal que estava lá para ser atendido na unidade mista. Não, senta aqui, vamos ver o dentista falando. 15 minutos, 20 minutos de apresentação, ninguém interagiu, voltei para casa. Fiquei nessa situação aí, tentando, ligando, até que se passou um ano. Mas aí, junto a isso, né, trabalhando pelo Provab, eu comecei a trabalhar também em clínicas populares. Que é aí onde a gente quer, né, dar um toque. Acho que é muito comum para os profissionais assim que se formam trabalhar em clínica popular para outras pessoas. E assim, a realidade é uma realidade bem diferente do que a gente sonha, né, quando a gente está na Bem dura, faculdade. né? Bem dura. E a Então, gente, assim, quando eu a gente sai lembro. da faculdade, a gente tem muita vontade de ir logo um PSF, né? Eu não sei se contigo foi a mesma coisa. Isso. Então, quando a Na gente verdade, passou. Hum. pode falar, termina, desculpa. Quando eu passei no. Você estava falando aí do Provável e me deu um flashback aqui na minha mente, eu também fiquei extremamente feliz. Mas acredita, o meu município, ele também pediu mais números de profissionais do que ele comportava. E aí, quando eu chegar lá, e agora? Para onde é que eu vou realocar ela? Eu tive basicamente o mesmo problema. Acabou que foi solucionado, né? Não foi tão igual. Mas era difícil. Na época eu não tinha carro. Eu lembro que eu tinha combinado até contigo, né, era, Juninho? A gente ia junto, porque o município era muito Isso, perto. Nossa, foi vizinho. um perrengue danado. Sem carro, indo para o município, que era 1h30 de Recife. Passei um Verdade. danado. Mas Isso é continuando, verdade. clínica popular. Foi, aí quando chegou, né,
comecei a trabalhar em clínica popular, um bairro bem popular aqui de Jaboatão, né, que é Prazeres, é muito movimentado ali. E eu lembro que eu trabalhava atendendo 25, 27, na verdade, pacientes para ganhar, sei lá, R$ 200. Então, assim, saía extremamente esgotado, fisicamente, mentalmente, né? E desacreditado, a verdade é essa. Você trabalhava tanto e não tinha uma visão realmente de crescimento. Até que um colega meu na época, ele chegou para mim e fez, vamos abrir o nosso consultório? Rapaz, vamos pensar nisso aí. Então a gente começou a pesquisar, começou a amadurecer a ideia e surgiu uma oportunidade, né, de duas dentistas que estavam de fazendo sociedade, que estavam vendendo a estrutura do consultório. E a gente foi lá conhecer. Quando a gente recebeu o valor, como recém-formados, a gente logicamente não tinha aquele valor. E eu propus a ela, vamos pagar em 10 vezes, você aceita? Ela prontamente disse, não vou aceito. Eu disse, tudo bem, a proposta que eu tenho é essa. Se realmente você puder aceitar, a gente tenta fechar o negócio. Se não tiver como, a gente não tem muito o que fazer. E ela disse que não. Então passou-se 15 dias e a gente estava procurando outros locais, estudando possibilidades. Sendo que isso era ou não, isso, para trabalhar, para comprar ou montar. comprar. Para comprar, né, no consultório. Até que, na verdade, a gente recebeu uma ligação dela, depois de 15 dias. Estávamos em 2014, naquela época da crise e tudo mais, né? E ela disse, a gente aceita, a gente realmente vai fazer isso, a gente aceita essa oportunidade. E utilizei praticamente o dinheiro do Provab para pagar, na verdade, a estrutura do consultório e começar a trabalhar. Sendo que, na verdade... isso. Quando vocês pensaram em abrir isso, o teu amigo também era dentista, né? Isso. Então, quando vocês pensaram em abrir, é porque você realmente já não aguentava mais, ele também devia trabalhar nesse sistema popular, né? Que eu também passei por várias dessas coisas. E como é que vocês sentiram? Vocês sentiram medo, né? Porque dá um pouco de medo, né? Você comprar um consultório e... Cara, e os pacientes, né? Perfeito. Tanto que isso, na verdade, foi uma coisa que a gente ficou mentalizando bastante, tentando planejar o que é que a gente ia fazer para ter paciente. Então, a gente imaginou, vamos cadastrar, sei lá, o máximo de planos odontológicos possíveis. Por quê? Porque se a gente tem a consciência de que a gente tem um bom trabalho, a gente se forma, a gente estuda, a gente tem a capacidade técnica para estar fazendo. A gente precisa de visibilidade. Então, talvez, se o paciente de plano vier para o nosso consultório, ele vai gostar da gente e a gente tenta converter, na verdade, alguma venda. Porém, não é bem assim que acontece a situação. A gente chegou a credenciar, acredito que 8 planos, tá? Eu acredito que isso. E chegou um momento que eu tive a agenda lotada, só paciente de plano, porém, sem nenhum retorno financeiro favorável, porque realmente o custo que a gente tem, o que o plano paga, infelizmente, não consegue fechar a conta, né? A verdade é essa. E a gente não tem a possibilidade de glosar um procedimento. O que é isso? Para quem não entende o que é esse termo, é você fazer um procedimento, o plano solicitar uma comprovação de que aquele procedimento foi feito e você não receber por aquele procedimento, você não conseguir comprovar aquilo. Então, acaba, na verdade, que você acaba perdendo dinheiro dessa forma, né? E eu fiquei, poxa vida, acredito que uns 2 anos trabalhando em outros locais para poder bancar o consultório e ele se manter, né? Tive a ajuda da minha família também, agradeço muito a eles por conta disso. E assim que terminou o Provab, eu tive a oportunidade de trabalhar em outro município, aqui no interior de Pernambuco, que foi Lagoa de Itaenga, né? Dr. Marlos, um abraço para ele que me deu essa oportunidade. E trabalhei, acredito que 1 ano e 3 meses lá. Até que recebi a... Dr. Marlos, eu não vi se ele entrou, né? Mas se ele assistia gravada aí essa live, tô mandando um abraço. Eu já conheci muito ele. Ele já trabalhou em Lagoa de Itaenga. Pronto, ele mesmo. Então, eu trabalhei durante 1 ano e 3 meses até que eu recebi a notícia de que tinha passado num concurso, né, na cidade de Buenos Aires, aqui em Pernambuco. E aí aceitei, obviamente, porque me deu uma certa estabilidade, né, uma certa segurança. Não era mais um cargo público, não era mais um programa. Então aquilo ali favoreceu realmente para que eu pudesse me tornar um pouco mais calmo nesse sentido. Em 2016, quando eu recebi essa convocação e comecei a trabalhar, eu também terminei minha especialização em implante. E essa especialização em implante ajudou bastante no consultório,
começou a me trazer um certo retorno. Porém, ainda não era suficiente para bancar justamente as estruturas que a gente tinha, os custos que a gente tinha de aluguel e de material, porque eu sempre prezei para utilizar o do bom e do melhor. E assim foi, em 2016 teve essa questão, até que veio 2017, né? Eu decidi deixar de atender alguns planos. Coloquei na cabeça que não estava favorecendo ter tanto plano credenciado, tanto número de glosas, tanto dinheiro perdido. E acabei que disse, poxa, senti um certo medo, não vou mentir, e dizer, poxa vida, é pouco, porém é um dinheiro que entra e que me ajuda a bancar alguns custos que eu tenho. Mas eu pensei e disse, ó, não adianta. É melhor eu vir trabalhar menos, ter mais vaga na agenda, mas trabalhar mais tranquilo com a possibilidade de crescimento. Na primeira semana, Tati, eu juro a você, parece mentira. Acho que eu só tinha um paciente marcado. E tinha, sei lá, uns 5, 6 vagas ainda para aquela noite, que eu geralmente trabalho à noite. Recebi ligação de um colega de escola, ele disse, ó, tô precisando de tratamento, tu pode me atender hoje? Se fosse no passado com paciente de plano, eu só ia atender ele com 15 dias que eu não tinha vaga. Porém, naquele dia eu tinha vaga porque eu tinha descredenciado os planos. O que foi que aconteceu? Ele foi lá no meu consultório, o valor que eu recebi dele equivale a 12, 15 pacientes que eu receberia naquele dia. Então, eu atendi um paciente para receber aproximadamente isso. E assim, é interessante, né? É interessante demais, porque assim, até a gente dar o primeiro passo é muito difícil, né, não? Tipo, a gente quer uma segurança ali para poder dar o primeiro passo, porque o novo amedronta muito a gente. Então, a partir do momento que você chegou e decidiu, não, eu não vou atender mais plano de saúde, mas que conseguiu uma estabilidade ali no posto, né, e que decidiu abrir o seu, tenho certeza que você ainda assim sentiu um medo, né? Que todo mundo sente, né, naturalmente. Mas é aquilo, a gente tem muito medo do novo, porque a gente não sabe qual é o novo, o que é que vem, o que é que nos aguarda. E assim, eu li um livro bem interessante, que você inclusive leu, que eu comentei com você, né? Que é o livro Mais Esperto que o Diabo, que mudou assim a minha mentalidade. Napoleon Hill. Napoleon Hill. Fica aí a dica, tá? Esse livro é sensacional. Ele realmente mudou muita coisa e é tipo uma entrevista que ele faz com o diabo. E ele deixa claro que é a gente mesmo que se sabota, né? E eu vou te falar uma coisa, né? Quando a gente acaba dando esse primeiro passo, parece que os caminhos vão abrindo, né? Como você falou aí. Sim, sem dúvida, né? Então, assim, quando eu tive essa coragem, por mais medo que eu tivesse, você falou em questão de medo, eu acho que eu sempre digo aos meus pacientes, quando eles vão lá no consultório, porque eu tenho medo de dentista. Eu digo, ó, a gente só tem medo do que a gente não conhece. A verdade é essa. Então, se a gente conhece algo, a gente provavelmente não vai sentir medo. E é justamente isso que aconteceu. Eu tive um certo receio, tive um certo medo, mas acabei fazendo e vi que aquilo ali favoreceu ao meu crescimento. E é justamente isso que me trouxe, como é que eu posso dizer, a gana de tentar crescer um pouquinho mais. Então eu disse, poxa, se eu conseguir, naquele dia, atender um paciente que for suficiente comparado ao que eu atenderia a vários pacientes de plano, então talvez eu pudesse fazer algo diferente, pudesse realmente organizar isso. Sendo que eu tinha um problema muito sério, Tati. Eu não sei se isso é comum aos outros dentistas, não sei da universidade que você viu, eu vim da UFPE. Então, assim, o meu currículo, ele não tinha uma cadeira que favorecia uma administração de consultório ou um empreendedorismo. Existia, na verdade, uma cadeira eletiva, que infelizmente eu não tive a oportunidade de pagar. Porém, administração de consultório não existe. Mas tu não então, teve se a pessoa... porque a turma acabou ficando lotada ou porque realmente... Não tive, primeiro, eu não tinha aquele clique, né? Aquele interesse com relação a isso. Natural. Acho que é natural, né? Não sei, não tive ninguém na minha família que fosse da área de saúde que dissesse, ó, dá um toque nisso. Porque assim, como eu sou o primeiro da área de saúde, então, assim, sou pioneiro em determinadas situações. Mas eu vejo uma necessidade gigante da pessoa ter um conhecimento do que é uma administração. Então, qual era o erro que eu tinha, que era muito comum? Eu misturava muito as minhas contas do consultório com as contas pessoais. E isso é algo, assim, terrível. E talvez alguns colegas que estejam assistindo isso façam isso. E eu tive uma certa dificuldade em conseguir dividir essa questão. Porque, primeiro, eu não tinha uma noção de administração.
Eu não tinha aquele controle, então o que é que eu fazia? Eu olhava o boleto do dia, pronto, o boleto do dia tal, não importa de onde veio o dinheiro, eu vou pagar o boleto. O importante é não me endividar. Eu tinha aquele pensamento, né? Uhum. Até que em 2018 veio uma crise gigante na minha família, eu realmente precisei pedir um empréstimo. E aquilo ali me deixou extremamente preocupado, porque eu nunca, na minha vida inteira, quando morava com meus pais, eu precisei daquilo, vivi algo parecido. Então eu olhei e disse, poxa vida, será realmente que eu estou fazendo a coisa certa? Uhum. Então aquele clique, aquela necessidade, aquela crise me fez pensar o que é que eu estava fazendo de errado. Então Justamente. tentei começar a analisar, né? O ser humano, né, ele age por dois motivos, né? Ou pela dor ou pelo amor. E normalmente a gente age Sim, muito pela dor, né? A gente, sim, sem quando a dúvida. gente, assim, tá sem nada, cada um tem seu fundo do poço, obviamente, mas quando a gente se sente que tá lá no fundo do poço, é que a gente diz assim, parece que dá um fôlego pra gente, não, a gente não dá pra mais ficar aqui, né? Eu tô falando isso porque aconteceu várias vezes comigo, esse questionamento que você teve, eu tive várias vezes, e olha, eu não tô satisfeita, não tô satisfeita. E eu mesma me perguntava, meu Deus, eu nunca tô satisfeita, quando é que isso vai acabar, né? Isso. Então, é incrível, né? Quando você se sente assim, realmente sem nada, por exemplo, alguém perdeu o emprego, é aí que você toma um ânimo, não, eu não posso ficar aqui nesse fundo de poço, eu preciso sair. Essa questão de plano de saúde, eu vi aqui alguns comentários, as pessoas falando que a gente se ilude muito, né? Desse negócio de pegar paciente de plano para levar para particular. Geralmente o paciente não está muito afim, né? De deixar de pagar, né? O que ele já paga para Qual pagar é a questão? O sim. que foi que eu analisei, né? Nesse tempo que eu vivenciei, tentei transformar pacientes de plano em particulares. A maioria desses pacientes, eles recebem esse plano pelo trabalho corporativo. Então ele trabalha no local, ele recebe o plano e obviamente que dentro do orçamento dele familiar, gastar com dentista não está incluso. Por quê? Porque no trabalho ele recebe já a garantia e por que ele vai gastar com dentista se ele pode tentar fazer pelo plano? Você está entendendo? Então, Uhum. é uma visão natural do brasileiro. Se ele está ali, ele tem, provavelmente ele não vai querer pagar. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um plano médico. Eu pago suado aí todo mês o valor do plano e assim, vou tentar usufruir dentro do que eu pago mensalmente por aquilo. Então até entendo a mentalidade do paciente nesse sentido. Mas assim, o dentista ele acreditar que ele vai conseguir transformar, não é muito por aí. Consegue, até consegue, mas não é realmente, né, a possibilidade maior do seu consultório, não é aquilo. Entendeu? Uhum. Total. E aí, fala pra gente um pouco do momento que deu esse clique em você, né? Pra você aí Então, se transformar. 2018 veio, né, com aquela turbulência toda, eu olhei para o lado, olhei para o outro e disse, pô, estou fazendo algo errado. O que é que eu estou fazendo de errado? Então, assim, o que foi que eu entendi? Eu parei, pensei e disse, quem são meus pacientes? Meus pacientes são os pacientes de plano, que eu tinha, né, familiares, amigos e indicações, na verdade, dessas categorias que eu falei anteriormente. Aí eu parei para pensar, poxa vida, eu sempre fui um cara estudioso, sempre fui um cara responsável, tenho uma consciência que sei fazer realmente uma boa odontologia. E eu parei e disse: será que essa velocidade do boca a boca, que muita gente diz que é a fama melhor, não, porque o boca a boca vai levar você longe, etc., ele consegue acompanhar a velocidade das nossas necessidades pessoais? E eu entendi que não. Eu entendi que aquilo ali que estava acontecendo, a visibilidade que eu tinha daquelas pessoas era bom, conseguia indicações, mas não era suficiente para suprir as minhas necessidades pessoais e do consultório. Uhum. Então eu parei para pensar e disse: eu preciso mostrar às pessoas que eu sou capaz. Então comecei aquela mentalidade de mudança, de tentar entender algumas coisas. Aí veio, né, aquela parte do final de ano que você começa a refletir, né, e dizer não, ano que vem eu vou fazer algo diferente, ano que vem eu vou fazer alguma coisa realmente que seja interessante para minha vida. E eu decidi duas coisas. Eu tinha um costume muito de ler coisas técnicas, de odontologia, mas eu não tinha o costume de ler outros tipos de livro. Então eu Uhum. decidi que ia ler um livro que eu não li há muito tempo de algum outro tema. E eu decidi
um novo desafio, eu queria fazer algo diferente. E eu decidi abrir um Instagram profissional. Inicialmente, o Instagram profissional, ele seria assim, com algumas fotos que eu tirava no celular da boca do paciente, editava um pouco, e eu disse, poxa, acho legal, acho que eu vou fazer um Instagram de foto odontológica no celular. Mas aí eu comecei a postar aquelas fotos e comecei a comentar embaixo o que era aquilo e falava um pouquinho sobre aquilo e criou a curiosidade dos seguidores e dos colegas que ficavam analisando aquilo ali. Até que eu disse, poxa, eu não vou ter foto suficiente para estar falando os temas que eu gostaria de falar. Aí foi quando eu decidi modificar, na verdade, o intuito daquele Instagram e comecei a falar sobre temas, né, na odontologia em geral. E o livro que eu escolhi para ler foi O Milagre da Manhã, né, que quem não leu, por favor, leia, que é um livro excepcional, tá? Eu Eu não realmente tô digo que lembrando do aquele livro, autor agora, não sei se você acho lembra. que é Aro Herald, um negócio desse, é um pouco nesse sentido É aí, maravilhoso. né? E muito legal o livro, ele realmente me fez entender o quanto é necessário a gente criar hábitos, né? Aí eu vou tirar um pouquinho uma frase lá de outro livro que é Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill, que a gente tem que sair um pouquinho daquele ritmo hipnótico que a gente tem, né? Aquele ritmo hipnótico é algo que envenena qualquer pessoa. O que é o ritmo hipnótico? É você viver a sua vida sem entender o que você está vivendo. É você simplesmente estar acordando, tomando seu café da manhã, indo trabalhar, voltando para casa, dormiu. E aí, o que foi que teve de produtivo? Você agradeceu por alguma coisa no seu dia? Você viu algo diferente que agregou valor a você naquele dia? Então, assim, essas situações, elas são interessantes para o nosso crescimento pessoal. E inclusive profissional, porque quando a gente cresce pessoalmente, a gente também consegue crescer profissionalmente. Então, quando a gente entende, né, que a gente precisa sair daquele ritmo hipnótico e a gente precisa criar novos hábitos na nossa vida, a gente consegue entender que a gente pode ser capaz de qualquer coisa. Aí quando a gente vê a palavra, né, mindset, que é o tema aí que a gente está querendo falar, né? Então, assim, É o quando a tema gente da tem modinha, mas é muito isso, é o importante. A tema gente da sempre modinha, bate na mas é a tecla. realidade. A gente sempre bate na tecla, porque realmente é isso, né? Pensamentos levam a sentimentos que levam a ação. É justamente isso. Você falou do livro Milagre da Manhã, eu também li. E eu li lá É, atrás. Só que assim, né? O livro fala assim, acorde de 5 da manhã, né? E aí isso. você fica, nossa senhora, será que eu vou conseguir acordar de 5 horas da manhã? Tentei, Primeira semana eu revi o livro. consegui. Foi, eu também. Aí Só revi a o primeira livro, semana. vou implementar de novo, não rolou. Eu só fui conseguir, porque eu sou uma pessoa da manhã. Então, assim, não é aquilo, não é você acordar de 5 horas da manhã e, meu Deus, eu vou ficar rico porque eu acordei de 5 horas da manhã. Não, de nada adianta você acordar de 5 horas da manhã e voltar a dormir, não é mesmo? Você tem que colocar Verdade. aquilo em prática. Então, assim, os grandes empresários, grandes empreendedores, o que eles fazem? Eles tiram uma hora só para ele. Aquilo ali dá um gás muito grande, né? Para você começar o seu dia mais disposto, mais criativo. E realmente foi isso que Exato. aconteceu comigo. E falando sobre hábitos, né, tem muita divergência aí. Quanto tempo leva para instalar um hábito? Tem gente que diz que é 21 dias, tem gente que diz que é 2 meses. Mas assim, indico ainda outro livro aqui, que é O Poder do Hábito. Eu não sei se... Acho que a Já li maioria também. conhece, eu não sei, já leu, né? Não, você fica assombrado como que você é sabotado. Como que você se Isso. auto-sabota, né? Exatamente. E assim, o segredo do hábito é a gente saber os gatilhos dele, né? Se você quiser sair, na verdade, de um hábito, você tem que entender qual é o gatilho que leva você a fazer aquele hábito. E se você quer criar realmente um hábito, você tem que ter aquela, como é que eu posso dizer, fazer aquilo todo dia, né? Isso, Respeitar que aquilo ali é algo sério que você tem que fazer até que aquilo ali entre na sua rotina, né? É importante a gente ter essa mentalidade, entendeu? exatamente. Então, assim, aí voltando, né, para finalizar aí, já rodou um pouquinho aí, 30 minutos eu falando, Ah, mas voltando aí, só para finalizar. Então, em 2019, comecei com o Instagram, comecei a fazer as postagens, recebendo elogios e tudo mais, até que eu recebi no consultório o primeiro paciente que era seguidor, que se não tivesse Instagram, ele não seria o meu paciente. E ele fechou o orçamento à vista. Eu disse, peraí, então eu estou fazendo algo certo. Então vamos lá, vamos metrificar isso aqui, vamos entender o que é que está acontecendo. Porque eu preciso realmente fazer com que isso cresça, né?
Então, o Instagram mudou minha vida da seguinte maneira. Eu consegui estar mostrando o meu conteúdo, mostrando as minhas técnicas, mostrando realmente que eu sou capaz para pessoas que não conseguiriam ver isso se não fosse através do Instagram, através das redes sociais. Então, comecei realmente a ter um volume de pacientes buscando, e aquilo ali me fez estudar coisas que eu nunca imaginei que precisasse estudar. Marketing digital, você entender sobre empreendedorismo, eu entender, na verdade, sobre a organização da questão pessoal contra a questão consultório. Então, eu me esforcei, graças a Deus, consegui dividir o que é consultório, o que é questão pessoal. Aí vem outra palavra, na verdade, que é extremamente importante de falar aqui, que também veio do Napoleon Hill, nos livros dele, que é a Mastermind, né? A mente mestra. O que é a mente mestra? É você ter pessoas e colaboradores que entendem qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo e estão alinhados com você. Então, assim, até agradeço aos meus funcionários, a André, a Polly, a Nathalie, que, assim, eu sentei com elas, eu fiz uma apresentação de PowerPoint, coloquei no computador e disse, gente, é o seguinte, meu consultório é isso e é o que paga o salário de vocês. O meu objetivo de vida é esse aqui, ó. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Então, o meu propósito para acordar todo dia de manhã é esse. Eu quero saber qual de vocês. E elas me falaram, a gente conversou, e eu disse, ó, perfeito. A gente entendeu tudo, onde eu quero chegar aqui, e eu quero que vocês cheguem comigo. Então, se realmente a gente consegue trazer essa mente mestra, né, que a gente chama, que é uma ligação de mentes num propósito único, fica muito mais fácil. Você postou hoje no seu Instagram, né, acho que com seus amigos, né, dizendo que assim, você consegue chegar assim, onde você quiser sozinho. Mas se você conseguir chegar com pessoas que vão lhe ajudar, você consegue chegar mais rápido. Então é esse o raciocínio também nesse sentido. Então conseguir realmente estudar essas questões realmente de empreendedorismo, de marketing, fui treinando muita coisa, comecei a, sei lá, como é que eu vou fazer para conseguir captar paciente da seguinte maneira. Então, eu entrei no Facebook, fazia de tal jeito, entrava nos stories, fazia de tal jeito, e fui vendo, metrificando, onde era, na verdade, o bom e onde, na verdade, não funcionava tanto. E assim eu fui realmente, né, tentando ajustar todas essas questões que funcionavam e que não funcionavam. E aí estou tentando fazer isso, né? Melhorei sim minha situação dos anos anteriores, mas ainda não cheguei onde eu quero chegar. Então eu tenho, na verdade, meu objetivo, eu tenho meus planos para chegar até lá e estou subindo degrau a cada dia. Entendeu? É assim que a gente vai seguindo. É realmente muito importante o estabelecimento de metas, né? A gente chega e a gente Sim. diz assim, o que é que você quer? Não, eu quero, sei lá, viajar para Disney, né? Mas você não estabelece o quando você quer, né? Como você quer, o quanto você vai precisar poupar por mês para isso, né? E outra coisa que eu acho muito importante, além de estabelecer, ter metas claras e tangíveis, né? Não adianta eu chegar e, meu Deus, eu quero ir para não sei aonde, você sabe que você não vai alcançar, né? Então, Isso. vai de pedacinho em pedacinho, estabelece metas e vai cortando aos pouquinhos. De repente, você vai estar onde você nunca imaginou que você estaria, né? Não, justamente. Perfeito. É degrau por degrau, a verdade é essa, né? A gente precisa entender isso. Então, assim, o que é que eu entendo como sucesso? O sucesso não é uma pessoa ser, sei lá, bilionária, dona de avião. Acho que o sucesso é você estabelecer metas e conseguir conquistar aquelas metas. E essas metas que vão sendo conquistadas vai estar levando você realmente ao crescimento pessoal e profissional. Então, assim, quando você tem isso em mente, você deixa de se cobrar. Então, assim, não cobrado, tipo assim, poxa vida, você é um bosta, você não conseguiu. Não, não é isso. Você tem que se cobrar assim todo dia, mas você entende, na verdade, que essas metas pequenas vão levar você até lá, porque elas são apenas degraus. Mas é importante a gente entender o seguinte, quando a gente estipula uma meta, a gente precisa colocar um tempo para que aquela meta seja proposta, né? Que ela realmente aconteça. Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba se perdendo. A gente vai dizer, poxa, eu quero um dia abrir um consultório. Até quando? Não, até, sei lá, 2030. Meu amigo, você pode abrir 500 consultórios até 2030. Vamos lá fazer, na verdade, um planejamento do que você precisa fazer na sua vida para conseguir atingir aquilo ali. Entendeu? Então, assim, é importante isso, né? Você fez alguma coisa? Não, nada. Surgiu alguma coisa aí no meio do caminho, eu desisti no meio do caminho, não é? Eu medito todo dia, né? Eu sigo aí o Milagre da Manhã, mas antes do Milagre da Manhã eu já meditava. E aí
Tem um aplicativo aqui para quem gosta de meditar, quem quer aprender a meditar, que é o Insight Timer, indico demais. E lá tem uma coisa de hipnose, né? Eu até compartilhei com uma amiga minha que eu achei incrível, que ele realmente desperta aquilo ali em você, faz o sentido. Qual o sentido? O propósito também é muito importante, né, Juninho? Você Sem começar dúvida. pelo porquê. Hoje eu tô lendo esse livro, Comece pelo Porquê, juntamente com aquela galera lá do Instagram que eu postei. Sim, E assim, comece pelo porquê, né? Depois você vai como você vai realizar aquilo e o que você vai realizar. Muito importante isso. sim, sem dúvida. Isso é muito importante a gente ter E essa mentalidade. justamente. Aí aqui, caminhando já para o final, né? Eu vou responder algumas perguntas que eu vi aqui. Breno fez uma pergunta, né? Ele perguntou assim, né? E como é que a gente vai... Ele não é dentista, então como é que os pacientes aí ficam na dúvida, né? Como é que a gente vai distinguir plano de saúde de particular, né? Então você acho que pode falar pode falar melhor que eu Como é que a nessa... gente vai distinguir, no caso? Isso, assim, até onde o plano oferece, né? Até onde ir com o plano, né? Porque a gente sabe Então, que o tem que uma é que diferença aí, né? acontece? Isso, existe sim uma diferença. O que é que eu fiz? Eu praticamente descredenciei todos os meus planos, só fiquei com dois. Quem são esses dois planos? São, na verdade, planos, que eu não vou falar aqui, obviamente, né, por questões éticas, mas que eu entendo que aquelas pessoas que frequentam o meu consultório que tem aquele plano têm a possibilidade de a gente estar fazendo, né, essa possibilidade de venda. Então, quando você tem um plano que lota a sua agenda, que não dá retorno, que tem burocracia, que você se estressa, que a restauração cai com 1 ano porque o cara foi roer, sei lá, um tijolo, e você é obrigado a refazer porque está na garantia, aquilo ali estressa qualquer dentista. Então você diz, caramba, foi o cara, ele foi o culpado, foi ele que roeu a galinha e eu não posso cobrar novamente, não posso pedir para ser pago novamente porque está na garantia, isso não existe. Então, assim, você começa a entender quem são os planos que favorecem ao seu trabalho e quem não favorecem. A verdade Isso, é essa, entendeu? Então, assim, é possível exatamente. você conseguir planejar essa questão. Eu, hoje, no meu consultório, sou credenciado em plano odontológico para atendimento clínico, nenhum para atendimento especializado. Então, se o paciente chega para mim precisando de algo especializado, eu vou dizer, veja, seu plano cobre, procure algum local que faça, tá certo? Se o seu plano não cobrir, não tem problema. Você já que é cliente em mim, a gente dá desconto, a gente parcela, tudo mais. A gente faz o que é possível para ajudar o paciente. Porque tem uma coisa que a gente tem que entender que é o seguinte, nós somos dentistas, mas nós não somos vendedores de shopping. Nós, Uhum. na verdade, trazemos saúde para o paciente, para aqueles que necessitam do nosso serviço. E, por consequência, a gente acaba recebendo porque nós precisamos, porque somos, na verdade, dentistas. Mas, assim, os nossos serviços são essenciais. Então, é importante que a gente tenha essa mentalidade. Por quê? Porque tem dentista aí que chega e diz, pô, eu não vou cobrar consulta, porque o paciente vai dizer que eu cobrei porque eu dei uma olhadinha. Meu amigo, você passou 5 anos na faculdade, você vai estar dando uma olhadinha. Aí você Gastou para 1 milhão de xerox. sim, Passou horas na madrugada material, acordado, estudando. sim, exatamente, pô, para passar essa aula em anatomia 7 lá, cabeça e pescoço, endoidando. Exato. Então, você vai dizer para mim que aquilo é uma olhadinha. Aí eu pergunto para você, hoje eu tenho 30 anos. Com 15 anos, eu olhando a boca desse paciente, eu ia saber o que ele precisa? Não ia, meu amigo. Não ia. Então, assim, a gente precisa se valorizar. Acho que o importante é isso. A gente precisa entender que é necessária uma valorização da odontologia. É necessário que o cirurgião dentista ele entenda de que ele é necessário para a população. A verdade é essa. Na verdade, a gente está vendendo solução, né? O paciente chega ali Sim, com uma dor e você vende solução. Uma isso coisa, o mesmo. Marcelo também perguntou aqui em relação a. E o Breno também comentou em relação à defasagem, que a gente sai da faculdade, né? A gente sai da faculdade muito defasado, sim. E eu digo não só em relação ao empreendedorismo, mas em relação à técnica também. Vou te dizer Sim, que eu aprendi certos procedimentos no mercado de trabalho. Eu aprendi a sim, fazer uma extração no posto de saúde, entendeu? verdade. Então, é muito importante a gente realmente ter uma cadeira de empreendedorismo que não tem, na UPE Obrigatória, nem né? eletivo tem, e na UPE nem Pronto, que eletivo seja tem, a gente não obrigatória. tem nada. O que eu tive foi muito raso, muito, 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 mas eu nem sabia o que era custo, o que era despesa, eu não sabia para onde ia. A gente sai muito técnico e pouco empreendedor. E, na verdade, nós do consultório somos empreendedores, não é? Porque quando a Então, gente se forma, nós somos autônomos, né? Então a gente precisa se virar, vai fazer como? Né? A verdade é essa.
Juninho, tem uma pessoa aqui, antes de eu entrar aqui no assunto, tem Juliana, tá perguntando o que você faz quando o paciente só quer saber de preço pelo Instagram. Acho que você passa por isso, Então, né? Você tem mais autoridade aí todos para os falar. dias, todos os dias. O que é que acontece? Quando o paciente ele está perguntando o preço pelo Instagram, primeiro, ele tem interesse no seu serviço. Então, se ele achou e ele, na verdade, veio procurar, ele precisa saber se ele é capaz de pagar por aquele serviço. Sendo que a gente tem que entender que a gente tem um código de ética, né? Então, a gente tem que seguir esse código de ética. Então, se o código de ética, o CRO, ele realmente não permite a mercantilização da odontologia, a gente tem que andar na linha. Então, a gente precisa respeitar esse código de ética. Então, quando o paciente pergunta o preço, eu peço, na verdade, que ele entre em um outro tipo de canal que não seja rede social. Então, aí a gente peça o contato dele, a gente entra em contato para que a gente possa realmente tentar converter aquela venda. Muitos pacientes mandam nos comentários, quanto é tal coisa? Obviamente que a gente não vai fazer isso. Então, a gente entra em contato no direct, a gente conversa de uma maneira realmente que a gente consiga respeitar também o código de ética. Que pode ser tema para outra live, esse código de ética aí, não vou entrar muito nisso não. Exatamente. Então, para finalizar aqui, vou mandar um beijo aí para a galera da Cumbuca, que a Cumbuca está completa aqui. O meu mastermind. Muito bom, muito É bom. extremamente importante você caminhar com gente que está aí afinado com você, né? Você falou aí Sim. do plano de saúde, e acho importante eu falar aqui, que até o João me relembrou, a gente terminou de ler um livro que é O Trabalho 4 Horas por Semana, de Tim Ferriss, recomendadíssimo, recomendo demais, esse livro é Vou sensacional. procurar. Ele abre muito tua mentalidade em relação a isso. Claro que você não vai trabalhar 4 horas por semana, é um título, assim, para lhe chamar a atenção, mas, assim, você consegue otimizar muito o seu tempo com ele. E aí ele Sim. fala da técnica 80-20, que na verdade é uma lei, a lei de Pareto, né? Você falou ali, eu tinha um consultório cheio de paciente, mas nenhum deles me rendia aquela quantidade, né? Que desse para pagar aí todos os meus custos de despesas e ainda gerasse lucro para mim. Então é aquilo, a lei de Pareto, ele fala, o que você faz 20% do seu tempo que gera 80% dos seus resultados, né? Às vezes você tem que realmente dispensar alguns planos de saúde, porque como Sem você dúvida. disse, você recebeu uma ligação que o tratamento durou por quanto foi, né? Então, exatamente, né? Porque assim, tu vai falar valores aqui por questões éticas, mas assim, o valor que eu recebi, porque assim, quando você vai receber um paciente particular ou de plano, você faz, na verdade, o que ele precisa de fato na boca. Então ele vai por um motivo, sei lá, tá com o dente doendo, e quando você olha a boca dele, tem 7 caries e você precisa restaurar. Então você diz, esse dente tá doendo, mas daqui a um tempo os outros vão doer também. Então o planejamento total, quando a gente apresenta ao paciente, ele diz, então vamos fazer, eu não sabia que eu precisava de tudo isso, e vamos resolver. Então não é simplesmente aquele problema, né? Seria, na verdade, você mostrar ao paciente o que ele necessita. Porque ele é leigo, ele não sabe. Justamente. Então, pessoal, a gente vai... Você quer falar mais alguma coisa, Juninho? Fica à vontade. Não, acho que tá tudo certo. Eu vi uma pergunta aí, acho que foi do Marcelo. Fala. Ele falou com relação a como será a odontologia pós-crise. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que a odontologia, ela muda a cada dia. Ela é uma das áreas que mais muda, para ser sincero. Por quê? Porque todos os dias a gente recebe coisas novas. Produtos novos, a gente recebe tecnologia nova. E é importante a gente estar sempre antenado. Então, se eu sair da minha universidade em 2013, para 2020 mudou muita coisa. Então, se eu não fizer um curso, se eu não ficar antenado, a gente vai ficar, na verdade, à mercê. Então, assim, todas as pessoas, todos os dentistas que se formaram até 2020, até 2019.2, não tiveram, na verdade, um preparo com relação à biossegurança, com relação ao coronavírus. É uma pandemia, a gente não teve um preparo com relação a isso. Então, assim, a gente recebe orientações dos órgãos competentes, da OMS, da Anvisa, do CRO, para que a gente realmente consiga melhorar essa questão. Aí tem um porém gigantesco. Vai aumentar o custo do dentista. Quem é que vai pagar por esse custo? Porque assim, a gente entende que a gente precisa se proteger e precisa proteger nosso paciente. Mas assim, será que vai ser viável continuar os atendimentos com planos odontológicos com o custo que você vai ter? Então, por baixo, eu fiz um cálculo rápido. Por cada procedimento que eu faço, eu vou ter um aumento médio de custo de aproximadamente R$ 25.
Aí você para pensar, poxa, R$ 25 é tranquilo, mas calma, eu atendo 10, 12 pacientes no dia. Então, R$ 300 por dia aproximadamente, durante, sei lá, quantos dias você atende por semana, multiplicado pelo número de meses, multiplicado pelo número de anos. A conta vai fechar? Essa é a pergunta que fica. Então, assim, a odontologia ela vai mudar, como o mundo mudou. Né? Eu estava até conversando um dia desse com uma colega e eu disse, poxa vida, existia no trâmite na justiça a telemedicina para poder liberar, para poder fazer, e ninguém deixava, ficava naquela briga. Só foi o coronavírus chegar no Brasil, meu amigo, com uma semana, um mês, sei lá que danado foi, liberou a questão realmente de fazer a telemedicina por necessidade. Porém, se já existia, na verdade, isso na justiça querendo que fosse liberado, a necessidade ela já havia. Já. Então, assim, ela só foi acelerada pela pandemia. E eu Então, vi assim, agora, recentemente, no Instagram do CRO, que a teleodontologia também foi aprovada. Essa PL da teleodontologia, eu já tinha pesquisado e ela estava para ser aprovada, né? Estava aqui só no aguardo. E acabei de ver que essa notícia saiu aí, né? Então, para você ver que é pronto. uma necessidade. E assim, quando eu fui ver o texto na íntegra, né? Tem lá dizendo em caráter temporário. Mas, sinceramente, eu acredito que não vai ser tão temporário assim, né? Eu acho que vai acabar, que as coisas vão se encaminhar, não sei se agora, mas vão se encaminhar para isso, né? Uhum. E quanto a essa questão dos custos que você estava falando, é por isso que eu toco muito nessa tecla, né? É muito importante que o dentista tenha uma visão empreendedora, porque ele só vai ver o aumento dos custos, mas o que ele pode, qual a estratégia que ele pode traçar para conseguir minimizar essa elevação de custos, né, que a gente vai ter aí no futuro, bem próximo, né, que a gente já está voltando possivelmente no dia 15, né, de junho, Isso. pelo menos aqui em Tem essa Recife. possibilidade, exato. Mas assim, Exatamente. seguindo todas as orientações, As né? Tipo, um orientações. paciente por hora, descontaminando. Então, assim, para você ter noção, ontem eu tive um custo de aproximadamente, só ontem, R$ 600, 500 e alguma coisa, para comprar realmente pulverizador com produto para a gente colocar no consultório, propé, enfim, uma série de coisas que a gente está modificando no consultório para trazer realmente, né, benefícios para o nosso paciente. Mas assim, é custo. Né? E a gente precisa entender que aquilo ali tem que entrar no novo orçamento e no novo planejamento. Porque realmente a conta tem que fechar. Se não fechar, é complicado. Exatamente. Então, pessoal, agradecendo aqui muito o tempo de vocês, tá? Imensamente a presença de todos, por esse bate-papo aí maravilhoso. Vocês compartilharam aí a história do Juninho, é maravilhosa, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Juninho, muito obrigada por você ter aceito Eu que agradeço. nosso convite, né? Só dar um recadinho. Nas terças-feiras eu vou começar a lançar um quadro sobre perguntas e respostas, né? Assim, para quem não sabe, o meu canal o objetivo do meu canal é ensinar empreendedorismo para os cirurgiões dentistas, tá? Então eu estou abrindo esse quadro de perguntas e respostas para quem tiver dúvida sobre empreendedorismo e qualquer outro assunto. Eu vou ter o prazer aí de responder para cada pessoa. Tá bom? Show de bola, muito gente. Obrigada. Se você tiver mais alguma coisa para falar, fica à vontade. Eu quero agradecer, né, a todo mundo que está aí acompanhando, né, que está interagindo, que está realmente escutando o que a gente tem a dizer. Quero deixar realmente o canal aberto, tá, para tirar dúvidas, para trocar ideias, só mandar lá um direct para mim, a gente conversa. Porque, assim, acredito que a classe ela tem que se unir, né? Se a gente não se unir, a gente acaba perdendo. Então é interessante que a gente troque ideia e queira que o outro também cresça, né? Isso é importantíssimo. Exatamente. Gente, obrigada. Grande beijo. Valeu, galera. Um abraço, até mais. Tchau, Isso aí, tchau.